Num tempo muito distante, antes da vinda de Cristo, havia uma pequena aldeia no coração das terras bíblicas. Nessa aldeia, reinava uma atmosfera de medo e mistério, pois rumores sobre eventos macabros assombravam seus habitantes. Era uma época em que as trevas pareciam se estender sobre a terra, e o povo vivia em constante apreensão. Dentre esses eventos sinistros, 2 se destacam como os mais perturbadores, marcados pela presença sombria do KKK, um grupo de fanáticos que se autodenominavam os Guardiões da Pureza e da Supremacia. O primeiro evento ocorreu numa noite de lua cheia, quando uma família de camponeses, os Josué, foi alvo de uma terrível atrocidade. Enquanto dormiam em sua modesta cabana, membros do KKK invadiram seu lar, empunhando tochas acesas e envergando capuzes brancos. Os Josué foram arrancados de suas camas e arrastados para fora da cabana, onde foram submetidos a um ritual macabro. Sob a luz trêmula das tochas, os fanáticos realizaram um sacrifício humano, derramando o sangue dos inocentes em nome de sua distorcida interpretação da fé. Os gritos ecoaram pela aldeia, mas nenhum socorro veio, pois o medo paralisava até mesmo os mais corajosos. O segundo evento ocorreu algumas luas depois, quando uma misteriosa figura emergiu das sombras e começou a pregar uma doutrina estranha e perturbadora. Dizia-se que esse homem, conhecido apenas como o Profeta Obscuro, possuía poderes sobrenaturais e era capaz de realizar feitos que desafiavam a compreensão humana. As palavras do Profeta Obscuro ecoavam pelas ruas, atraindo seguidores sedentos por uma nova direção espiritual. Porém, sua mensagem também despertou a ira do KKK, que via nele uma ameaça à sua autoridade e à ordem estabelecida. Em uma noite de tempestade, os fanáticos decidiram agir. Invadiram o local onde o Profeta Obscuro pregava suas palavras heréticas e o arrastaram para fora, determinados a silenciar sua voz para sempre. Sob o olhar impotente da população aterrorizada, o Profeta Obscuro foi levado ao topo de uma colina, onde uma cruz improvisada aguardava a sua chegada. Com gritos de ódio e fervor fanático, os membros do KKK pregaram o Profeta Obscuro na cruz, deixando-o ali para morrer sob os relâmpagos que rasgavam o céu. Seu corpo pendurado se tornou um símbolo sombrio da crueldade humana e da luta entre a luz e as trevas naquela terra antiga. Esses 2 eventos assombraram a aldeia por gerações, deixando cicatrizes profundas na alma daqueles que testemunharam o horror. Eles são lembrados como advertências sombrias sobre os perigos do fanatismo e da intolerância, lembranças de um tempo em que a fé foi distorcida em nome do poder e da supremacia. E até hoje, o eco de suas histórias ressoa nas páginas sombrias da história, lembrando-nos da fragilidade da humanidade e da necessidade de buscar a luz mesmo nos tempos mais obscuros. Após os eventos macabros envolvendo Josué e o Profeta Obscuro, a aldeia mergulhou em um estado de temor e desconfiança ainda maior. Os murmúrios de medo ecoavam pelas ruas estreitas, enquanto os habitantes se fechavam em si mesmos, temendo o próximo ataque do KKK. Os líderes religiosos da aldeia, vendo a escuridão que se espalhava como uma praga, convocaram uma reunião de emergência na esperança de encontrar uma solução para deter o avanço do fanatismo e da intolerância. Entre eles estava um homem chamado Elias, um sábio ancião conhecido por sua sabedoria e discernimento. Elias ergueu-se diante da assembleia, seus olhos cansados refletindo a angústia que pesava sobre todos. Com uma voz firme, ele proclamou que chegará o momento de enfrentar o mal de frente, de unir-se contra a escuridão que ameaçava engolir suas almas. Determinados a não sucumbir ao desespero, os habitantes da aldeia lançaram uma campanha de resistência contra o KKK. Barricadas foram erguidas, guardas foram posicionados e os laços entre os membros da comunidade foram fortalecidos em uma demonstração de solidariedade e coragem. Mesmo diante das ameaças e intimidações dos fanáticos, a aldeia permaneceu firme em sua determinação de resistir ao mal que os assolava.
Cada novo dia trazia consigo a promessa de esperança, a crença de que, com coragem e união, eles poderiam triunfar sobre as trevas que os cercavam. E assim, através da força da vontade e da fé inabalável, a aldeia conseguiu resistir ao domínio do KKK. Seus membros mais extremistas foram banidos, suas fileiras se dispersaram e a paz começou a se restabelecer lentamente sobre a terra atribulada. Os eventos macabros que assolaram a aldeia antes da vinda de Cristo permaneceram como cicatrizes dolorosas em sua história, lembranças sombrias de uma época em que o mal ameaçava consumir tudo o que amavam. Mas através da coragem e da determinação de seus habitantes, eles conseguiram encontrar a luz no meio das trevas, provando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança ainda pode prevalecer. Na esteira dos eventos macabros que assolaram a aldeia antes da vinda de Cristo, uma aura de determinação e renovação começou a emergir entre os habitantes. Com o passar dos dias, a comunidade se uniu em um esforço conjunto para reconstruir o que foi destruído e curar as feridas que marcaram suas almas. Guiados pela sabedoria dos anciãos e pelo fervor de sua fé, os habitantes da aldeia ergueram-se contra as sombras do passado e enfrentaram o futuro com coragem renovada. As palavras antigas das Escrituras Sagradas ecoavam em seus corações, alimentando sua determinação de buscar a luz mesmo nos momentos mais sombrios. O Senhor é minha luz e minha salvação, pois de quem terei medo? Proclamava um dos salmos antigos, ecoando através das gerações como um lembrete da força que reside na fé. Enquanto a aldeia se recuperava lentamente de seus traumas, os líderes religiosos instigavam os habitantes a permanecerem vigilantes contra o retorno do mal. A paz recém-encontrada era frágil, e o espectro do KKK ainda pairava sobre eles como uma sombra ameaçadora. No entanto, o destino reservava uma reviravolta surpreendente para a aldeia assombrada. Um dia, enquanto os habitantes se reuniam para celebrar uma festa sagrada em honra de sua redenção, um estranho chegou à aldeia. Seu semblante era austero, mas sua presença irradiava uma aura de serenidade e poder. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, declarou o estranho com uma voz que ressoava como trovão nos corações dos presentes, suas palavras evocando passagens antigas das Escrituras. Intrigados e temerosos, os habitantes se aproximaram do estranho, ansiosos por ouvir mais sobre sua mensagem. Ele se identificou como um profeta enviado por Deus, incumbido de trazer uma nova revelação para aqueles que estavam dispostos a ouvir. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, proferiu o profeta, suas palavras ressoando como um cântico de esperança no coração da aldeia. Enquanto o profeta falava, uma transformação começou a ocorrer entre os habitantes. As sementes do ódio e da intolerância plantadas pelo KKK foram substituídas pelo florescer do amor e da compaixão. As diferenças que antes os dividiam foram agora vistas como uma fonte de enriquecimento, e a comunidade se uniu em uma harmonia que transcendia as barreiras do tempo e do espaço. Assim, a aldeia encontrou sua redenção não apenas nos eventos sombrios que a assolaram antes da vinda de Cristo, mas também na transformação espiritual que ocorreu em seus corações. E enquanto o sol se punha sobre as terras bíblicas, uma nova era de luz e esperança despontava no horizonte, iluminando o caminho para um futuro de paz e harmonia. Os eventos antes da vinda de Cristo, marcados pela presença sinistra do KKK, tornaram-se um testemunho da capacidade humana de superar as trevas através do poder do amor e da fé. E embora as cicatrizes desses tempos turbulentos permaneçam como lembranças dolorosas de um passado sombrio, elas também servem como lembretes eternos da força redentora que reside dentro de cada alma humana. Antes da vinda de Cristo ao mundo dos homens pecadores, a história sagrada se desenrolava em uma tapeçaria de profecias e promessas, tecida ao longo dos séculos pelos sábios e profetas.
Os principais eventos que antecederam o nascimento de Jesus Cristo foram marcados por uma espera ansiosa pelo Messias prometido, cuja chegada traria a redenção e a salvação para a humanidade. Desde os tempos antigos, as Escrituras Sagradas ecoavam com as profecias sobre o nascimento do Salvador. Passagens como as encontradas no livro de Isaías anunciavam a vinda de um filho que seria chamado de o Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, prenunciando a grandiosidade e a importância do evento que estava por vir. A espera pelo Messias era uma fonte de esperança e expectativa para o povo de Israel, que ansiava pelo cumprimento das promessas divinas. Nos dias que antecederam o nascimento de Cristo, sinais e maravilhas foram testemunhados por aqueles que estavam atentos aos sinais dos tempos. Estrelas brilhantes surgiram nos céus, profecias foram proclamadas por sábios e sonhos reveladores foram enviados aos corações daqueles que estavam dispostos a ouvir. Um dos eventos mais significativos que precederam o nascimento de Cristo foi a visita do anjo Gabriel à Virgem Maria. Em um encontro celestial, o anjo anunciou a Maria que ela conceberia e daria à luz um filho que seria o Filho de Deus. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, proclamou o anjo, trazendo palavras de conforto e promessa para a jovem mulher escolhida para ser a mãe do Salvador. O nascimento de João Batista, primo de Jesus e precursor do Messias, também foi um evento marcante nos dias que antecederam a vinda de Cristo. Sua chegada ao mundo foi anunciada por um anjo a seu pai Zacarias, que ficou mudo até o dia do nascimento de João. O nascimento de João Batista foi um sinal do cumprimento das profecias antigas e preparou o caminho para a chegada do Messias. À medida que o tempo se aproximava para o cumprimento das promessas divinas, o mundo aguardava com expectativa o nascimento do Salvador. Profetas antigos, como Miqueias, proclamaram que o Messias nasceria em Belém, a cidade de Davi, confirmando as profecias antigas e preparando o caminho para o cumprimento das promessas de Deus. Assim, os eventos que antecederam a vinda de Cristo ao mundo foram marcados pela expectativa e pela preparação para a chegada do Salvador. Profecias foram cumpridas, sinais foram dados e o mundo se preparou para testemunhar o nascimento daquele que traria a redenção e a salvação para toda a humanidade. Após seu nascimento, Jesus Cristo cresceu em sabedoria e graça, preparando-se para cumprir sua missão divina na terra. Ele ensinou o amor, a compaixão e a justiça, e sua vida e ensinamentos serviram como um farol de esperança para aqueles que buscavam a verdade. Quando confrontado com a presença do KKK, Jesus não responderia com violência ou ódio, mas sim com amor e compaixão. Ele entendia que as raízes do mal residiam no coração humano e que apenas o amor poderia dissipar as trevas que ameaçavam consumir as almas daqueles que se perdiam no caminho do fanatismo e da intolerância. Jesus ensinou seus seguidores a amarem seus inimigos e a orarem por aqueles que os perseguem. Ele proclamou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mateus 5:44. Essas palavras ecoaram como um desafio para seus seguidores, chamando-os a transcender o ciclo de violência e ódio que tantas vezes perpetuava a espiral descendente do conflito humano. Assim, Jesus abordaria o KKK com uma mensagem de perdão e reconciliação, convidando-os a abandonar o caminho da destruição e abraçar a luz do amor e da verdade. Ele ofereceria sua mão estendida em amizade, esperando que mesmo os corações mais endurecidos pudessem ser tocados pela graça redentora de Deus. No entanto, Jesus também seria firme em sua condenação do mal e da injustiça. Ele denunciaria as ações cruéis e intolerantes do KKK, expondo a hipocrisia de sua religião distorcida e chamando-os ao arrependimento. Ele proclamaria as palavras dos profetas antigos, que clamavam por justiça e misericórdia em um mundo corrompido pelo pecado. Em última análise,
Jesus ofereceria uma escolha ao KKKK, o caminho estreito da vida e da luz, ou o caminho largo da morte e das trevas. Ele os convidaria a abandonar suas antigas maneiras e seguir o exemplo do amor e da compaixão que ele próprio personificava. O destino do KKKK nas mãos de Jesus seria determinado pela resposta de seus membros à sua mensagem de amor e redenção. Aqueles que escolhessem persistir no ódio e na intolerância enfrentariam a inevitável consequência de suas ações, enquanto aqueles que se arrependessem e se voltassem para o caminho da luz seriam acolhidos nos braços do amor divino. Assim, Jesus enfrentaria o mal do mundo não com punição ou retribuição, mas com a oferta de perdão e reconciliação. Ele traria a esperança de um novo começo, um caminho de transformação e renovação para aqueles que estavam dispostos a aceitar sua oferta de graça. Quando se trata da teoria sobre a família da qual Jesus viria, há uma ampla gama de interpretações e crenças. Alguns argumentam que, dada a humildade e simplicidade de seus ensinamentos, Jesus provavelmente teria nascido em uma família pobre, identificando-se assim com as classes menos privilegiadas da sociedade. Por outro lado, há aqueles que defendem a ideia de que Jesus poderia ter vindo de uma família mais abastada, argumentando que sua mensagem transcendia as barreiras sociais e econômicas e que ele teria sido capaz de impactar pessoas de todas as classes. Essas interpretações divergentes lançam luz sobre a complexidade da figura de Jesus e a diversidade de opiniões e crenças que cercam sua vida e ministério. Ao assistir a um vídeo que explore essa questão, o espectador teria a oportunidade de refletir sobre as diferentes perspectivas e considerar como cada uma delas influencia nossa compreensão do significado e do propósito da vida de Jesus. Numa era muito distante, em uma terra marcada pela opulência e pelo preconceito, uma família de nobres e abastados erguia-se sobre os demais. Os Mendes, renomados por sua riqueza e influência, habitavam em uma mansão imponente situada no coração da cidade, onde sua fortuna era exibida em cada detalhe de sua vida extravagante. Entre os Mendes, nasceu um filho, Jesus, cuja vinda ao mundo foi recebida com expectativa e celebração. Porém, desde o início, ficou claro que o jovem Jesus era diferente dos outros membros de sua família. Enquanto seus pais e irmãos se envolviam em luxúrias e preconceitos, Jesus manifestava compaixão e empatia pelos menos afortunados. À medida que Jesus crescia, seu desconforto com a arrogância e a indiferença de sua família crescia também. Ele via a injustiça e a desigualdade que permeavam a sociedade ao seu redor e sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Enquanto seus pais se envolviam em festas e extravagâncias, Jesus se retirava para lugares tranquilos para refletir e meditar sobre seu propósito na vida. Um dia, ao testemunhar um ato flagrante de discriminação contra os menos favorecidos, Jesus decidiu que era hora de agir. Ele confrontou sua família sobre sua atitude preconceituosa e egocêntrica, desafiando suas crenças arraigadas e exortando-os a enxergar além das fronteiras de sua própria riqueza e privilégio. Inicialmente, os Mendes rejeitaram as palavras de Jesus, zombando de sua ingenuidade e ignorando suas preocupações. Mas à medida que Jesus continuava a pregar sua mensagem de amor e inclusão, alguns membros de sua família começaram a questionar suas próprias convicções e a reconsiderar o modo como viviam suas vidas. Enquanto isso, Jesus se dedicava a ajudar os menos afortunados, dedicando seu tempo e recursos para aliviar o sofrimento dos marginalizados e oprimidos. Ele curava os doentes, alimentava os famintos e consolava os aflitos, demonstrando o verdadeiro significado da compaixão e da solidariedade. No entanto, sua postura desafiadora e sua mensagem de transformação não foram bem recebidas por todos. Muitos dos poderosos e influentes da sociedade viram Jesus como uma ameaça aos seus interesses e tentaram silenciá-lo de todas as formas possíveis. Mas Jesus permaneceu firme em sua missão, enfrentando a oposição com coragem e determinação.
Ele continuou a proclamar sua mensagem de amor e justiça, inspirando outros a se juntarem a ele em sua busca por um mundo mais justo e compassivo. No final, o legado de Jesus como o filho de uma família rica e preconceituosa foi um testemunho poderoso da capacidade humana de transcender as divisões e abraçar a verdadeira essência do amor e da compaixão. Sua vida e seus ensinamentos ecoaram através dos séculos, lembrando-nos da importância de desafiar o status quo e lutar pelos valores que verdadeiramente importam. Numa pequena aldeia às margens do Rio Jordão, onde o sol brilhava sobre campos dourados e as montanhas azuis se erguiam no horizonte, vivia uma família simples e amorosa. Os José, humildes camponeses, cultivavam a terra com suas próprias mãos e viviam em harmonia com seus vizinhos e com a natureza ao seu redor. Foi nessa família pobre, mas rica em amor e generosidade, que nasceu um menino especial, Jesus. Desde o momento em que veio ao mundo em uma modesta manjedoura, ele foi envolto pelo afeto e pela ternura de seus pais, José e Maria. Mesmo com recursos escassos, a casa dos José transbordava de calor humano e solidariedade. Enquanto Jesus crescia, ele aprendia com seus pais os valores da honestidade, da compaixão e da humildade. Ele ajudava seu pai no trabalho no campo e acompanhava sua mãe nas visitas aos doentes e necessitados da aldeia. Seus dias eram preenchidos com alegria simples e sorrisos sinceros, enquanto ele descobria o mundo ao seu redor com olhos cheios de curiosidade e gratidão. À medida que Jesus crescia, ele se tornava cada vez mais consciente das injustiças e desigualdades que cercavam sua comunidade. Ele testemunhava a fome dos famintos, a dor dos doentes e a tristeza dos oprimidos, e seu coração se enchia de compaixão por aqueles que sofriam. Ele sabia que tinha um propósito maior na vida, uma missão de trazer esperança e conforto para os que estavam em necessidade. Assim, Jesus começou a pregar sua mensagem de amor e misericórdia, reunindo os pobres e marginalizados em torno de si. Ele falava sobre o reino de Deus, um lugar onde os humildes seriam exaltados e os famintos seriam alimentados. Sua voz ressoava pelos vales e montanhas, atraindo multidões ávidas por ouvir suas palavras de esperança e redenção. Enquanto isso, sua família pobre e amorosa permanecia ao seu lado, apoiando-o em sua missão e compartilhando sua visão de um mundo onde o amor prevalecia sobre todas as coisas. José e Maria eram exemplos vivos da generosidade e da bondade que Jesus pregava, dedicando suas vidas a servir aos outros e ajudar aqueles que estavam em necessidade. No entanto, nem todos na aldeia acolhiam a mensagem de Jesus com a mesma benevolência. Alguns dos poderosos e ricos da sociedade viam nele uma ameaça ao seu próprio status e influência, e conspiravam para silenciá-lo de uma vez por todas. Mas Jesus não recuava diante da adversidade, confiando no amor e no apoio de sua família e comunidade para enfrentar os desafios que se apresentavam. Ao longo de sua jornada, Jesus continuou a tocar os corações e as vidas daqueles que o encontravam, espalhando esperança e inspiração onde quer que fosse. Seu legado como o filho de uma família pobre e amorosa seria lembrado para sempre como um exemplo do poder transformador do amor e da compaixão. E sua mensagem de amor continuaria a ecoar pelos séculos, iluminando os corações daqueles que buscam o verdadeiro significado da vida.